Obrigada a todos, a espiritualidade amiga, a todos vocês aí com esses rostinhos tão carinhosos com a gente aqui, emanando tantas vibrações positivas e que com certeza a gente recebe, é muito grato por isso, é muito bom esse calor humano, mesmo que seja no modo virtual, é muito significativo para a gente, né? Então, vamos refletir do nosso querido Evangelho, segundo o Espiritismo. Mais uma vez, a chata aqui vai lembrar a vocês que é a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, gente, é usar esse livro aqui, que é um receituário para nós, que é um guia de vida para nós, né? Graças a Deus, é o Consolador prometido, não vamos esquecer, por Jesus, né? Que Deus nos proporcionou. Então, hoje nós vamos continuar refletindo no capítulo 13, que é não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, e hoje nós vamos falar sobre os órfãos, tá? Então, vamos lá. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que ela sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorrei vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesses lembrar-vos, já não estarias praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbulos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntar ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, o de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. De um espírito familiar, em Paris, 1860. Gente, é um tema muito... Seria assim, é um tema difícil, né, gente? Seria muito mais fácil, menos dolorido, menos doloroso, vamos dizer assim, se a gente falasse dos órfãos, somente aqueles que perderam seus pais, o que já seria muito difícil, o que já seria muito triste para aquele que perdeu, mas que, de certa forma, a gente conseguiria encontrar um conforto, porque a gente sabe que a vida continua. A gente sabe que aqueles pais que momentaneamente não estão ali encarnados ao lado do filho estarão, dependendo da sua condição na espiritualidade, estarão velando por aquela criança, né? E que em breve, assim, depois de um certo tempo, todos vão se encontrar. Então, o Espiritismo é a doutrina da alegria, porque a gente tem esse conforto também. Né? Na medida do possível, a gente pode tentar confortar, né, uma criança numa situação dessa, né, que já é muito dolorosa e que não deve ser, que nunca foi incomum, agora menos ainda, gente, com essa pandemia que teve aí. Muitas crianças perderam seus pais, né? Já seria difícil essa situação. Mas, no nosso mundo, existem vários tipos de orfandade, né? E muito complexas, e todas elas chamam a nossa responsabilidade.
de cada um de nós. Né? São muitos, são as crianças que vivem nas ruas, né, o dia todo e vão para casa à noite, muitas vezes ajudando a levar o sustento da família. Muitas que fugiram do seu lar para poder fugir da violência, né? As que são exploradas, gente, por adultos, né? As que são recrutadas muitas vezes, às vezes abandonadas à própria sorte, ou então, às vezes, ficam muitas horas sozinhas, por inúmeros motivos, e acabam sendo presas fáceis, recrutadas mesmo para os vícios, para a criminalidade. São inúmeros casos. As que são órfãos, independente da classe social de pais vivos, né? Então, são inúmeros casos, cada um com a sua particularidade, com a sua complexidade particular. Mas o que a gente precisa ter em mente é que em nenhum desses casos, gente, a gente vai conseguir ajudar sendo preconceituoso, sendo juiz julgando, né? Nem praticando, como diz aqui o texto, aquela caridade que fere o coração, né? Aquela lâmina que fere o coração. Né? Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para saber o que se passa na mente, no coração de cada um? Né? Cada um de nós, né? Como disse a Madre Teresa, se cada um puder amar, quem julga não tem tempo para amar. Quem ama, trabalha, né? Não vai ter tempo não vai conseguir perder tempo julgando. Não somos nós que temos que julgar, gente. Não somos nós. A gente não sabe. Tem um ditado, nada é o que parece ser, né? Muitas coisas não é o que parece ser, né? A gente até fica lembrando de um caso de uma pessoa que trabalhou conosco. Ela ia a mãe trabalhava, ela tinha que ficar sozinha em casa e ela chamava o vizinho, né? A menina chamava o vizinho para brincar. Oi, quer brincar comigo? Porque ela se sentia só. A mãe trancava a criança em casa porque ela não tinha como. Ela tinha que sair para trabalhar. Ela não tinha como, ela tinha que levar o sustento para a família. A moça é uma ótima moça, uma menina, tive a oportunidade, a honra de trabalhar com ela, né? Uma profissional excelente, responsável. E uma determinada época do ano do carnaval, a mãe pegava um isopor, botava um monte de picolé e ia vender no sambódromo, e levava ela junto. E ela contando de uma maneira muito engraçada, lá eu morrendo de sono, não suporto escola de samba, eu morrendo de sono, e eu tendo que minha mãe lá vendendo picolé, e eu no cantinho ali deitada, e ela voltava com a mãe para casa. E algum dos vizinhos falou, lá, essa daí não perde o samba. Bota o isopor na cerveja e vai levar a filha junto. Ele sabia o que estava acontecendo? Ele sabia por que estava acontecendo aquela situação? Né? Então, não é julgando, né, que a gente vai colaborar, né, chamar para nós essa responsabilidade que é de todos. Né? E a gente se preparando um pouco para essa palestra, escutando algumas palestras sobre o assunto, né? Não tem como a gente falar de órfão sem falar de adoção, né? E a gente soube de um caso que um casal veio adotar uma menina, eles sempre quiseram ter uma filha, uma menina, e tinham 2 rapazes já. E ele veio adotar uma menina depois dos rapazes já adultos, já grandes, já se encaminhando profissionalmente e tudo mais, e foram muito questionados, né, gente? Mas já vai começar tudo de novo, vai adotar uma menina, você não, uma moça agora, uma criança, vocês já estão com uma certa idade. O curioso é que quando a gente toma uma decisão dessa, né, movida pelo amor, que é pelo amor, pelo coração, da gente querer ter mais um filho, e decidir ter um filho do coração, os comentários são muitos, né? Os incentivos, entre aspas, são muitos, né? Mas quando vem, se nesse caso, esse casal tivesse engravidado, né, o que a gente falaria? Foi Deus que mandou.
É que bom, Deus vai ajudar, esse filho tem que ser seu, porque se veio agora, quando às vezes a mãe tem um temporão, né? Tem um filho adulto e depois vem ter filho criança, né? Os pais, né? Mas quando a gente decide, a pessoa decide ter essa decisão, as críticas são muitas, né? Inclusive, uma daquelas, você não sabe a índole dessa criança. Né? E para responder isso, a gente escutou uma outra entrevista há um tempo atrás, foi sobre adoção também, e foi um padre até que perguntou para uma moça que ela tinha adotado, veio conversar sobre a experiência dela, e ele perguntou, você não ficou com receio dessa criança, do que ela ia se tornar quando ela crescesse? E a mãe falou, mas o meu filho também, eu também teria esse mesmo receio. Se o filho também, a gente nasceu filho da gente, a gente também não sabe quem ele vai se tornar. Né? O que a gente tem que fazer é amar, é orientar. Né? É educar um filho, é educar um filho. Né? A gente também não sabe o que ele vai se tornar. Então, é aquela resposta, né, daquela pessoa que ama realmente, que ama verdadeiramente. Né? Então, voltando à história do casal da menina, os filhos desse casal vieram desencarnar muito jovens. Né, por doenças e tudo mais, cada um teve a sua doença, veio a desencarnar jovem, e não chegaram a casar, não chegaram a ter filho, e quem veio a cuidar desses pais na sua velhice? Essa moça, essa menina, essa filha deles do coração, que veio a cuidar com todo amor, né? Ela é que amparou os pais na falta dos filhos biológicos, a filha do coração, que com certeza pode ser, como diz aqui no texto, uma filha de outras vidas, veio a amparar os pais. Né? Então, também outros exemplos, são muitos, graças a Deus. Né? Aquela moça, uma repórter, a Fernanda, né? Fernanda Gentil, parece que ela assumiu a criação de um afilhado, né? Quando o filho de um tio dela, a mãe do menino desencarnou, e ela assumiu mais ativamente, né, a criação do menino, que era afilhado dela. Ele, inclusive, às vezes, parece que a chama de mãe-indrinha, porque ela era madrinha dele, ele a chama de mãe-indrinha, né? Chama, às vezes, até de mãe também. Então, ela assumiu isso. Né? Até uma história familiar, mais de uma também, eu peço até licença para compartilhar, peço até desculpas por compartilhar esse relato, mas meu pai perdeu a irmã muito jovem, com 2 filhos, 2 crianças. Né? A minha tia, a irmã do meu pai, veio a desencarnar muito jovem. E foi aquela comoção na família, né, gente? 2 crianças e tudo mais. A mãe deles, a minha avó, ficou muito preocupada. E até que o meu tio encontrou uma moça chamada Celina. Eu digo que o nome dela não é à toa, porque Celina foi enviada, que é a correspondente de Maria, né? Então, o nome dela aí, e ela não quis ter filho, ela falou, já tenho filho. São os seus filhos, são os meus filhos. Gente, se você visse a relação deles, realmente é de outras vidas. O amor, ela já veio a desencarnar, essa minha tia, que eu chamo de tia, porque eu não conhecia a irmã do meu pai, né? O amor e se encaixou ali, com certeza, eles já tiveram uma relação filial até de muito amor de outras vidas, que o amor que eles tinham ali, aquela relação. Né? Aquela história também de um filme com a Sandra Bullock, que tem Um Sonho Possível, quem puder assistir, assista. Claro que é um filme hollywoodiano, tem várias nuances, mas é bem legal o filme. Né? Então, esses exemplos, gente, são de situações muito pontuais, né? Que falam assim sobre adoção mesmo, que é possível, que são muitas histórias felizes, que são histórias de desafio, mas que a gente tem desafio em toda parte da nossa vida. Né? O tempo todo a gente é desafiado. Esse é mais um deles. Né? Mas existem outras situações, outras formas da gente ser agradável a Deus aqui, como diz o texto, ajudando uma criança, colaborando com uma criança que a gente precisa de tudo.
né, que precisa de tudo. Porque uma criança pequena, ela não consegue se virar sozinha. Ela não consegue se virar sozinha. O Estado, a gente já viu que não dá conta, é muita coisa. Não dá conta de tudo, né? Porque a gente está num mundo onde o sofrimento ainda é muito grande. O abandono é muito grande, a indiferença ainda é muito grande. Então, gente, se eu tenho um familiar, né, que teve uma gravidez, de repente, não planejada, inesperada, né, e acabou vindo a ficar, geralmente são as meninas, né, as jovenzinhas que ficam sozinhas com o bebê, porque o rapaz não dá conta e sai, né, enfim. Eu vou ser útil como? Criticando? Criticando essa moça? Não, né? Ou como é que eu posso ser útil? Como é que eu posso somar? Como é que eu posso ajudar? Como filho de Deus, como irmão menor de Jesus que eu sou, o que eu posso fazer? Né? Mais um exemplo aqui, eu também fui mãe muito jovem, agradeço muito às minhas irmãs, aos meus pais, o auxílio que eu recebi. Meu filho, ele costuma dizer que tem 3 mães, eu e minhas 2 irmãs. Nossa, isso não tem preço. A gratidão que eu tenho que ter, a vida, a Deus, a tudo, né? A minha família. Desculpa compartilhar essa história aqui, mas é um exemplo também, né? Se eu venho a conhecer pais que não estão dando conta do filho naquele momento, seja por estarem desorientados, adoentados, ou qualquer outro motivo, como é que eu posso ser útil? Como é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer por essas crianças que às vezes estão numa situação tão difícil de abandono? Né? Uma mãezinha, jovenzinha, às vezes que tem muitos filhos, né? Vem a ter 5, 6 filhos. Eu vou ajudar o quê? Criticando. E já está com um filho na mão e outro na barriga? E o garoto está... Não, certamente não. Com certeza não é criticando que a gente vai ajudar, que a gente vai conseguir colaborar, né? Até para um mundo melhor. Né? Como a gente pode ser útil nessa situação? Né? Como tem alguma instituição que a gente possa colaborar, ou como voluntário, ou fazendo alguma doação, ou compartilhando, divulgando o trabalho dessa instituição. Né? Como a gente pode colaborar? Então, gente, essa mensagem toda é um apelo para que a gente ame, para que nós amemos, cuidemos, amparemos as crianças. Né, como um todo. Uma parênteses também, né, sendo um pouco coruja, agradecer muito a evangelização, a equipe doutrinária de evangelização da nossa casa, que também tem essa função de amparar, né, de auxiliar, de conduzir também, auxiliar a família a conduzir as crianças, né, para que elas também venham a criar aquela sementinha no seu coração. Né? Então, Deus permite que existam essas situações tão difíceis, né, gente, de orfandade, que a gente fica, às vezes, se perguntando, meu Deus, por quê? Para quê? Para justamente pela nossa própria imperfeição. E Ele espera que isso desperte em nós bons sentimentos, que todos nós possuímos, em maior ou menor grau. Que todos nós temos a capacidade, o potencial de desenvolver. Né? Então, vamos amar, amparar, vigiar, cuidar da maneira que a gente conseguir, que a gente der conta de fazer naquele momento. Mas vamos agir e vamos vigiar para que a gente não caia na indiferença, na revolta. Né? Então, quando a gente entende que nós somos também responsáveis por isso, né, que todos nós podemos fazer alguma coisa que estiver ao nosso alcance, né, a gente começa a multiplicar os nossos talentos, como disse Jesus. A gente não enterra, a gente não fecha a nossa mão, coloca a nossa mão no bolso para ninguém poder dar a mão para a gente. A gente começa a querer estender a nossa mão para poder colaborar de alguma forma, no que a gente der conta naquele momento. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, pô, mas o que eu vou poder fazer? Um problema tão grande desse, o que eu posso fazer?
Vamos pedir auxílio aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores, para que ele nos dê uma luz para que a gente possa agir de alguma forma. E a espiritualidade vai estar conosco no nosso lado quando a gente está fazendo algo de bom. Isso a gente já tem certeza, né, gente? Então, mais uma história, assim, a gente fala muito assim de adoção nesse assunto, porque está muito interligado, né, gente? A adoção realmente é um ato de amor indescritível. Indescritível. É uma decisão de ser mãe, de ser pai, mas ser pai e ser mãe do coração, movida totalmente pelo amor. A gente conheceu uma pessoa, né, que ela tomou essa decisão também depois dos filhos adolescentes. Aí a gente, meu Deus, os seus filhos vão começar a dar trabalho agora, né? Que filho criado, trabalho dobrado, né? Dizem isso. E você vai adotar ela. Eu quero ter um outro filho, eu quero ter um filho do coração. E ela soube que tinha uma moça em outro estado que estava querendo dar o filho para adoção, que não estava dando conta da criança. Aí eu tinha um pouco de liberdade com ele, eu perguntei, poxa, mas e como é que é? Porque quando a gente, às vezes, vai gerando um filho, né, vai crescendo o filho na barriga e tudo mais, e as pessoas vão mimando, a gente vai, né, tem aquele tempo de gestação para poder ir desenvolvendo também o amor. Né? E esse não, o bebê já vem prontinho, a gente não passa por nada, não tem enjoo, não tem nada. E aí, ou a criança, né? Graças a Deus já vem um pouquinho maior também. Aí eu perguntei, desculpa eu perguntar isso, mas como é que é o amor desenvolvido? Ela falou, eu soube que eu comecei a amar na estrada, quando eu estava indo conhecer. Eu já estava amando meu filho, quando eu estava dirigindo para indo conhecer. E foi um amor tão grande que eu senti, foi uma coisa tão sublime que eu não sei explicar. Então, gente, a gente entende que, às vezes, esse ato realmente de adoção não é para todos, que, né, não são todos que, às vezes, estão dispostos a ter um filho dessa forma, ou até mesmo um filho, ou não tem uma situação, né, no momento da vida para ter um filho, naquele momento. Mas a gente pode ajudar de outras formas. Pode amparar essas crianças de outras formas, né? Então, sabemos que todos nós temos essa disposição, essa vontade de ajudar. Por quê? Porque a centelha divina está dentro de nós. E Deus é todo amor. Né? Deus é todo amor. Então, a gente sempre pode colaborar de alguma forma. E a gente só queria trazer para reflexão um texto, rapidinho, desculpa, gente. Mas texto do livro Jesus no Lar, o item 16, auxílio mútuo. Tá? É uma história sobre auxílio, quando estava as reflexões dos discípulos junto de Jesus na casa de Pedro, os evangelhos no lar que Jesus fazia com os discípulos, né? E Mateus e Filipe começaram a comentar, né? Dizendo que era, às vezes, muito difícil dar conta da própria vida, dos próprios problemas, como é que eles iam sair em busca de ajudar o próximo. Aí Jesus contou uma história, falando que eram dois amigos que estavam caminhando num dia muito frio e subindo as montanhas lá, as rochas, né? Quando um deles, eles veem uma criança ao relento. E um diz para o outro, vamos parar esse pequenino, ele é nosso irmão. E o outro fala assim, eu não estou dando conta de mim, como é que eu vou subir isso aqui? A gente não vai dar conta não, deixa aí, fazer o quê? E um deles seguiu, e o outro pegou a criança e, com todo carinho, foi com muitas dificuldades, que Jesus não deixa de dizer isso, foi subindo aquelas montanhas, parando, descansando, com muito sacrifício, conseguiu chegar até o destino final, né? Com a criança no colo. O outro não. O outro veio a desencarnar no caminho. Por quê? Porque ele morreu de frio. A criança que esse pegou, que o outro companheiro pegou, o aqueceu, e ele aqueceu a criança também. Né? Então, que essa reflexão possa ficar conosco, que Jesus possa nos abençoar. Agradeço muito a paciência, a disposição de todos vocês, e agradecemos muito a espiritualidade amiga que está sempre conosco. Obrigada a todos e que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.